Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de Química Farmacêutica Medicinal. O tema da aula de hoje são as moléculas com atividade antiparkinsonianas. Sendo assim, os objetivos então da aula são conhecer as características químicas envolvidas na atividade das moléculas antiparkinsonianas, como que elas conseguem ter a atividade de reverter esse quadro clínico adverso, que é a questão da doença de Parkinson, e entender os aspectos relativos à biodisponibilidade dessas moléculas, que são definitivos e essenciais para a compreensão da atividade destes fármacos. Bom, inicialmente vamos falar um pouco da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença de origem idiopática, não tem causa muito definida, e ela tem como característica ser uma doença de caráter progressivo. Ela evolui com o tempo, no qual se tem uma exacerbação dos sintomas que o paciente vem a apresentar. E desta maneira é preciso então encontrar meios de reverter esta situação para que o paciente tenha qualidade de vida. As principais características dessa doença são a presença de tremores involuntários que impedem até mesmo das pessoas realizarem tarefas simples e até mesmo algumas tarefas básicas, como tarefas de higiene, com dificuldade no controle das mãos. Além disso, pode levar a uma situação de incapacitância também, do qual a pessoa não consegue nem mesmo se locomover adequadamente em função dos tremores involuntários. E por que as pessoas desenvolvem esse tipo de patologia? Está associado a uma diminuição da concentração de liberação de dopamina na base cerebral, na região nigroestrial. Região essa que, com o passar do tempo, em algumas pessoas, começa a ter comprometimento, redução do número de neurônios e, consequentemente, menor liberação de dopamina. E esta dopamina que seria responsável por ajudar a ter o controle motor fino, que faz com que a gente tenha, então, os movimentos adequados. E como que acontece, então, esta questão destes movimentos adequados? Para que a gente tenha os movimentos e o controle motor adequado, nós temos um equilíbrio entre dois neurotransmissores, a acetilcolina e a dopamina. O que acontece? Quando eu começo a ter, então, redução na concentração de dopamina por aquele problema na região nigroestrial, eu começo a ter excesso de acetilcolina em relação à dopamina. E o excesso de acetilcolina leva, então, à manifestação dos sintomas de tremores que a pessoa vem a apresentar durante a situação de Parkinson. Então, o agente principal na doença de Parkinson trata-se nada mais nada menos do que a dopamina, ou seja, a sua ausência, a redução da sua concentração. A dopamina tem como função ser um precursor natural também de adrenalina e noradrenalina, atua nos seus receptores dopaminérgicos e em diversos tecidos e é metabolizado tanto pela catecol-ortometiltransferase quanto pela monamino-oxidase. E vale ressaltar, ela desempenha diversas atividades no nosso organismo, sendo que o controle motor é apenas uma dentre tantas outras atividades que ela vem a desenvolver. Sendo assim, como que então se reverteria a questão da doença de Parkinson? A proposta inicial seria aumentar a disponibilidade então de dopamina, que poderia ser por via oral ou subcutânea. Porém, essas duas formas não são possíveis. A oral não é adequada porque, sendo a dopamina um neurotransmissor que age em diversos tecidos, ela teria uma grande atividade logo no trato gastrointestinal e traria grande quantidade de efeitos adversos. Além disso, boa parte dela se perderia também em ação sistêmica e chegaria muito pouco no local que eu desejo, que é o sistema nervoso central. E a subcutânea teria o mesmo problema. Seria uma gama de ações antes do local de ação, do qual o efeito terapêutico seria ínfimo frente aos efeitos adversos que poderiam acontecer. Então, a administração por via oral com absorção intestinal não seria o mais adequado com relação à dopamina. Primeiro, pela questão dos efeitos que se teria logo no trato gastrointestinal
e os efeitos sistêmicos que se espalharia por todo o organismo da ação dopaminérgica, sobrando muita pouca quantidade para agir no sistema nervoso central, onde deveria se ter então este equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Frente a isso, e considerando a impossibilidade de se usar a dopamina como agente que resolveria, a questão fisiopatológica da doença de Parkinson, é que se pensou então no planejamento de fármacos, explorando a estrutura e atividade da dopamina, de modo então a ter algum fármaco que cumprisse esta função. Bom, a priori, o que nós temos com relação à dopamina? Trata-se de um neurotransmissor catecólico, nós temos o difenol aqui, também chamado de anel catecólico, e temos o grupo farmacofórico, que é o grupo aminado. E o grande problema que a gente viu com relação a este composto é justamente a questão envolvendo o seu efeito rápido e seu efeito sistêmico. Então, a dopamina ela não pode agir imediatamente. Ou seja, o fármaco para doença de Parkinson não pode agir imediatamente. E qual é a estratégia que a gente tem para impedir que o fármaco tenha uma ação rápida? A latenciação. E o que acontece? Geralmente a latenciação se dá por acréscimo de substâncias esterificadas que são removidas no fígado. Só que no caso da dopamina, do medicamento utilizado para a doença de Parkinson, não foi usado a esterificação, foi usado a carboxilação. Por qual motivo? Pelo fato de já existir na natureza a molécula de dopamina latenciada, que no caso é a levodopa, um precursor da ação da dopamina. E o que acontece? Na verdade, a levodopa é o quê? É a dopamina com a porção de ácido carboxílico, que se transforma em dopamina quando perde o ácido carboxílico por ação de uma enzima chamada descarboxilase. Então, a proposta que foi feita para se ter um fármaco com ação antiparkinsoniana que reequilibraria a concentração de dopamina, agora de forma exógena, é feita pela ingestão, pelo ser humano, seria então a levodopa, que é dopamina ligado a um ácido carboxílico e que, na presença da descarboxilase, perde esse grupo carboxílico e se transforma então em dopamina. Então eu teria então a molécula latenciada. Porém, durante os planejamentos de fármacos antiparkinsonianos derivados da dopamina, se encontrou alguns problemas. Bom, só então recapitulando, eu tenho então aqui um esquema que seria então da levodopa. E essa levodopa nada mais é do que a dopamina mais uma porção de ácido carboxílico. Daí nós temos então uma enzima que é a descarboxilase, que faz o quê? A remoção dessa porção ácido carboxílico, deixando a dopamina livre para agir. A levodopa ela não tem ação, então ela é o quê? Ela é a porção latenciada. Não teria-se, a princípio, o efeito sistêmico e teria o efeito desejado no sistema nervoso central. Mas o que acaba acontecendo? Acontece que, quando a pessoa administra então a levodopa, que é a dopamina com ácido carboxílico, vai acontecer o quê? A descarboxilase vai agir, porque eu tenho descarboxilase em todo o meu organismo. Então, não resolveu o problema, o uso da levodopa. Por quê? Porque a dopamina ficava livre para agir nos diversos sistemas, causar vários efeitos adversos e ter uma concentração muito pouca no sistema nervoso central. Então, eu tinha muito efeito sistêmico e pouco efeito no sistema nervoso central. Não revertia o problema do Parkinson e tinha muitos efeitos adversos. Era isso que acabava acontecendo. Daí, então, qual foi a solução?
a solução seria promover uma inibição da enzima descarboxilase. De que maneira? Usando uma outra molécula, que teria uma grande afinidade pela descarboxilase. E que molécula seria essa? A carbidopa. O que é a carbidopa? É um análogo estrutural da levodopa, só que tem mais afinidade pela descarboxilase. E o que ela faz? Ela prende a descarboxilase e não deixa acontecer a remoção do ácido carboxílico. Acaba que é isso que vem acontecendo. Por isso, então, que nós temos, né, disponível nas farmácias, né, a medicação que é levodopa mais carbidopa. Só que a carbidopa ela tem que ter uma característica fundamental e essencial. Por quê? Porque se eu não tiver a conversão da levodopa em dopamina, ou seja, se eu não tiver a retirada da porção do ácido carboxílico, ela não tem efeito. E não faz sentido eu usar um medicamento desse. E a carbidopa, né, não permite essa conversão justamente porque é a função dela, porque ela está inibindo a descarboxilase. Porém, no sistema nervoso central, o que acontece? Eu preciso apenas da dopamina. Eu tenho que eliminar a porção do ácido carboxílico. Ou seja, eu preciso da ação da descarboxilase. Como que isso, então, acontece e como que isso funciona, então? Por uma característica química que foi planejado para a carbidopa. Que característica química é essa? À medida que, né, a levodopa passa pela barreira hematoencefálica, a carbidopa, por sua vez, não passa. Por quê? Porque a barreira hematoencefálica tem a característica de ser lipofílica. E a carbidopa tem característica de ser o quê? Hidrofílica. Então, o que acontece? A carbidopa não passa. E, sendo assim, o que nós temos? Nós temos somente a levodopa no sistema nervoso central, que vai encontrar com a descarboxilase, que não sofre influência da carbidopa, porque ela não entra no sistema nervoso central, e desta forma, então, a gente acaba tendo a liberação do fármaco. Bom, daí então, analisando a estrutura de atividade, o que nós temos? Temos então, né, uma molécula de dopamina, que é a que tem interação. Eu não posso administrar diretamente a dopamina, eu preciso usar um precursor inativo. O precursor inativo é a levodopa, que nada mais é que uma dopamina, né, que possui uma porção ácido carboxílico, e por isso ela é inativa, né, não interage com o receptor, mas em qualquer circunstância, em qualquer parte do organismo, né, a enzima descarboxilase pode fazer a remoção desse grupo e ela voltar a ter atividade sistêmica. E eu não posso ter atividade sistêmica, a atividade tem que ser no sistema nervoso central. Então, para não deixar a descarboxilase agir, foi então concebido então, né, a carbidopa. E a carbidopa, por sua vez, o que ela faz? Ela tem, por possuir dois grupamentos aminos, maior afinidade com a descarboxilase. Então, ela prende a descarboxilase. E por ter dois grupamentos aminos, ela faz mais ligações de hidrogênio, se torna mais hidrofílica e, em se falando de barreira hematoencefálica, o que acontece? A carbidopa não passa. E ela não passando, deixa então que a levodopa seja convertida em dopamina no local certo. Então, esses são os pontos principais e fundamentais da estrutura e atividade desses fármacos. Bom, então nós tínhamos, né, os objetivos traçados com relação a essa atividade, só ressaltando então que, para reverter o quadro de Parkinson, o que nós temos, né? Temos que aumentar o aporte de dopamina. Pode-se usar dopamina pura? Não tem como usar a dopamina pura. Daí então tem que usar o quê? Ela latenciada. Só que ela latenciada ela é facilmente convertida em dopamina e volta a ter ação onde eu não quero. Então eu uso uma molécula coadjuvante, que é a carbidopa,
que tem mais afinidade pela enzima que converte levodopa em dopamina, que é a descarboxilase, e impede, então, que esta enzima atue sobre a levodopa. Só que no sistema nervoso central, o que acontece? A levodopa passa, a carbidopa não passa, porque ela é mais hidrofílica. E desta forma, a levodopa no sistema nervoso central finalmente é convertida em dopamina, e lá que ela tem que ser convertida, e lá que ela reverte os sintomas do Parkinson. Ok? Verifique se tem alguma atividade no ambiente virtual. Qualquer dúvida, estou à disposição.